Bem, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, pastor Vanderlei Coutinho. Estamos chegando para mais um momento de fé, momento este de esperança, nesta oração da manhã desse dia, abençoado por Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero te pedir, aonde você estiver, você vai curvar sua cabeça, e nós vamos falar com Deus na manhã deste dia abençoado, tá bom? Oremos a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para todo sempre. Amado Deus, soberano, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante de sua presença em oração, aqui nesse dia, nesta hora, neste momento. Que oportunidade maravilhosa que o Senhor nos preparou para estarmos diante de Ti em oração, em súplica mais uma vez. Que bênção é podermos estarmos na Sua presença, estarmos diante do Deus que criou os céus e a terra. Pai, nós te louvamos por esta oportunidade, meu Pai, que o Senhor nos deu de estarmos aqui mais uma vez, neste dia. Que privilégio, que bênção o Senhor nos concedeu, que presente o Senhor nos deu de estarmos reunidos para orar mais uma vez, de clamarmos ao Senhor mais uma vez, neste dia. Ó Deus maravilhoso, nesta oportunidade gloriosa que os céus nos concedem neste momento. Pai, eu clamo a Ti neste momento com todo o temor, com toda a reverência. Ó Deus, eu clamo a Ti, ó Deus, com fé. Ó Deus, o sol pode estar nascendo sobre a terra, mas nós declaramos que a verdadeira luz que ilumina o Brasil é a Tua glória. Senhor, visita cada internauta que está orando conosco agora, onde esta oração estiver chegando, dentro de uma casa simples, dentro de um hospital, ou de um presídio, dentro de um carro, no trabalho, ou até mesmo alguém que está em lágrimas sobre uma cama. Que o Teu Espírito Santo alcance esta pessoa agora. Pai, nós apresentamos os anseios da população brasileira. Sim, o Senhor conhece a dor de cada trabalhador que acorda cedo sem saber se terá sustento suficiente. O Senhor conhece o pai de família que está aflito, sim, com o desemprego. O Senhor conhece a mãe que chora por um filho envolvido com caminhos errados. O Senhor conhece os jovens ansiosos, o idoso esquecido, o enfermo que aguarda um milagre. Visita, Senhor, estende Tua mão poderosa sobre o Brasil, sara esta nação, repreende a violência, repreende o espírito de corrupção, repreende o espírito de morte, que haja temor de Deus nas autoridades, que haja justiça, que haja sabedoria para governar. Sim, meu Deus, nós clamamos, Pai, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, essa tragédia causada pelas fortes chuvas. Quantas famílias perderam, ó Deus, seus entes queridos, perderam bens, perderam casas, perderam histórias construídas com tanto sacrifício. Senhor, consola os que estão de luto. Dá força aos que perderam tudo.
levanta ajuda, levanta provisão, levanta solidariedade, e que o Senhor entre agora nos abrigos, nos lugares de desespero, e leve a paz aonde há caos. Meu Deus, visita aqueles que estão sofrendo com dores nos joelhos, dores nas articulações, inflamações, limitações físicas. Toca agora, Pai, nos joelhos inflamados, nos joelhos lesionados, os ligamentos comprometidos. O Senhor é o Deus que fortalece as articulações, que repreende a dor, que repreende a inflamação e traz restauração. Senhor, entra nas UTIs deste hospital. Entra nas UTIs, meu Pai. Sim, entra nas salas cirúrgicas. Sim, entra nas casas onde há alguém enfermo. O Senhor é Jeová Rafa, o Deus que sara. Senhor, entra nas UTIs. Sim, meu Deus, nos hospitais, entra nas salas. Sim, entra, meu Pai. Visita agora também os que estão lutando contra a ansiedade, depressão, medo. Esta geração, meu Deus, está sobrecarregada, aflita, pressionada, mas a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Que este dia seja marcado por libertação espiritual. Meu Pai, se houver opressão, sai agora, em nome de Jesus. Se houver peso espiritual, seja quebrado agora. Se houver amarras invisíveis, que caia por terra agora. Pai, abençoe este canal no YouTube, que cada oração alcance vidas, que cada palavra seja instrumento de transformação, que seja, sim, meu Pai, que não seja apenas conteúdo, mas unção, que não seja apenas uma transmissão, mas visitação. Levanta parceiros, meu Pai, levanta mantenedores, levanta intercessores, levanta, ó Deus, os teus filhos e faz deste espaço um altar. Senhor, abençoa as famílias, restaura casamentos, traz reconciliação entre pais e filhos, fecha brechas, sim, meu Pai, espirituais, onde, ó Deus, o inimigo tem aproveitado para atacar os lares. Meu Deus, dá sabedoria para quem vai trabalhar no dia de hoje, dá proteção nas estradas, livra de acidentes, livra de assaltos, de incidentes, livra das más notícias, Pai, e que esta manhã marque um novo começo, que esta manhã seja um divisor de águas, que esta manhã seja o início de um tempo de reconstrução. Pai, nós entregamos esse dia em Tuas mãos, declaramos que o Brasil pertence ao Senhor, declaramos que as nossas casas pertencem ao Senhor, declaramos que a nossa vida pertence ao Senhor. Nós declaramos nesta hora, atende o nosso clamor nesse dia e abençoa-nos de uma forma especial. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pode declarar aí, amém. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Glória a Deus. Meus irmãos, quando Deus permite o processo, e quando Deus permite o processo, eu gostaria de falei essa frase e gostaria de ler alguns versículos da palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 6. A palavra de Deus, ela diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, quando Deus permite o processo, então, vivemos uma geração que
quer promessa, na verdade. A nossa geração, ela quer promessa, mas não quer o processo, não é? Quer milagre, mas não quer fornalha. Quer vitória, mas não quer prova. Mas o texto diz algo muito interessante que nós acabamos de ler, sendo necessário. Isso significa que há sofrimentos que não são acidente, são ferramentas. Então a primeira lição que eu aprendo aqui é que o processo não é castigo, o processo ele é tratamento de Deus. Então Pedro escreve para uma igreja perseguida, cristãos sendo rejeitados, cristãos sendo perseguidos, pressionados. E ele não diz, Deus perdeu o controle. Ele diz, é necessário passar por isso. Então, ouro só revela seu valor quando passa pelo fogo. Então, tem coisa que só morre em nós quando o fogo vem. Quando o fogo vem, isso morre em nossas vidas. O orgulho, a autossuficiência, a dependência de pessoas e a fé superficial. É isso aí. E sem processo, não tem como haver profundidade. Tem gente que quer a vitória, mas não quer o processo, rejeita o processo. Isso é muito ruim. Então aceita o processo. Sem processo não há profundidade. Outra questão, a prova não vem para te destruir, a prova vem para te revelar. Não é aqui, o fogo não cria o ouro, mas ele revela o ouro. Bem, então, a prova não cria fé, ela revela o nível de fé. Então tem gente que descobre que é mais forte do que imaginava. Então tem gente que descobre que ainda precisa amadurecer. Então tem que tomar cuidado, o processo é um diagnóstico espiritual. Então precisamos aceitar o processo que o Senhor ele tem permitido. Então o processo ele é temporário. Agora o propósito ele é eterno. O texto diz por um pouco. Toda pessoa tem prazo de validade. José teve processo, Davi teve processo, já se foi, Paulo teve processo, mas nenhum deles terminou no processo. Deus, ele não é especialista em começar a história em dor e terminar em derrota. Deus não. Ele começa no vale e termina no propósito. Então, processo financeiro, talvez alguém esteja vivendo. Esse processo financeiro talvez é o processo familiar, talvez o processo ministerial, emocional. E a pergunta é, por quê? Por quê? A resposta, porque é necessário. Necessário para te preparar, necessário para te amadurecer, necessário para te levar a um nível que você ainda não suportaria sem uma experiência ou sem essa experiência. Então, se Deus permitiu, é porque o processo está produzindo algo que a bênção sozinha não produziria. Amém? Então, guarde esta palavra no teu coração e seja um instrumento do Senhor nesse dia na vida de alguém, na família de alguém. Seja um instrumento do Senhor, tá bom? Meus irmãos, eu fico por aqui. Eu volto com vocês 11h45. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Compartilhe com alguém. Seja instrumento do Senhor, tá bom? Deus te abençoe.